Senhor, nós te louvamos, Pai. Hosana, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Queremos, de forma consciente, Pai, entregar o nosso tudo diante da Tua presença. Queremos nos entregar diante de Ti, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Que possamos estar atentos ao Teu agir, ao Teu falar. Fala, Senhor. Continua falando nesse lugar, pois queremos Te ouvir. Não nos deixe, Senhor, continuar sem a Tua presença, se a Tua mão não for conosco. Mas fala-nos, Senhor. Fala-nos, Senhor. Continua falando ao nosso coração. Continua agindo, Senhor, trabalhando nas nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, nós Te louvamos, Pai. Nós Te louvamos porque o Senhor é bom, o Senhor é majestoso, maravilhoso. O Senhor é um Deus que sabe amar e o Senhor nos ama, nós temos essa certeza. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua doce presença, Jesus. Obrigado, Pai. Continua conosco. Continua passeando nesse lugar com liberdade, Santo Espírito de Deus. Continua, Senhor, nesse lugar convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ó, Senhor, quebra as cadeias nessa noite. Traz libertação, Pai. Senhor, traz renovo. Traz novidade para o Teu povo, como foi falado no início dessa mensagem. Traz novidade, Jesus. Queremos crescer em Tua presença. Queremos crescer em Tua presença, Jesus. Oh Deus, maravilhoso. Aleluia. Você pode se sentar dando glória. Fala-me, estou aqui. Declare, fala-me. Fala, Senhor. Fala-me, estou aqui. Guia-me. Fala-me, estou aqui. Amém? Você está aqui nesse lugar pronto para ouvir o Senhor falar? Amém?
Glória a Jesus. Pedi para ligar as luzes aí. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Diga glória a Deus aí. Se você ainda não escutou essa música nas plataformas digitais, vocês baixem aí, tá? Clique lá no YouTube, Adoração IBK. Você curte, você compartilha. Cadê a Digital Influência aí? Segue, se inscreve, né? Dá o like lá, comenta e compartilha. É importante comentar também, irmão, tá? Compartilhar com os amiguinhos. Segue lá, @Adoração IBK também, para que a palavra do Senhor possa ser ministrada às pessoas através da adoração. Amém? Gente, glória. Sábado passado, nós falamos sobre o propósito de Deus para a vida do homem. E aí abordamos o propósito geral e o propósito específico. Quem estava aqui sábado passado? Menos já metade. E aí, nesse propósito específico, um dos pontos que a gente abordou foi o Espírito de Deus testifica no nosso espírito. Já em algum tempo, né? Deus vem falando ao meu coração sobre ser cheio do Espírito Santo. E aí quando nós somos cheios do Espírito de Deus, conseguimos enxergar de forma nítida os seus planos em nossas vidas. E aí talvez a gente não consiga ver o plano completo, mas conseguimos ver o necessário para ter uma vida de plenitude. Assim como Abraão, ele recebeu a missão de ser pai de uma grande nação, mas que ele precisava sair do meio da sua parentela, né? Como fala lá em Gênesis 12, capítulo 1. Então, o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa dos seus pais, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. O Senhor falou que ia lhe mostrar, mas ele deu uma ordem: vá, tem que sair. E aí, com relação aos planos, preenche aí para mim. E aí, outro ponto que José também recebeu sonhos da parte de Deus. Talvez você esteja sonhando, e Senhor me mostra. O Senhor já está mostrando, irmão. Só que o sonho inicial o Senhor não revelou todo. Mas mesmo assim, José, ele decidiu permanecer firme. Como eu falei, ele foi preso, virou o líder dos escravos, né? Foi servir como escravo. Depois ele foi preso, ficou líder lá da prisão. Depois se tornou governador. Mesmo assim, ele esperou o processo. Mas para ele estar esperando, para eu e você estarmos esperando esse processo, para eu e você conseguirmos estar em plenitude com o Senhor, nós precisamos estar cheios do Espírito de Deus. E aí, diante disso, eu estava orando ao Senhor e disse: Senhor, em nome de Jesus, me mostra o que o Senhor quer revelar, para viver uma vida plena, para florescer mesmo em minhas dificuldades, para causar um grande rebuliço na minha geração, assim como José fez, né? Um jovem que foi preso e aí se tornou governador e pôde ajudar a nação dele. E é sobre estar cheio do Espírito Santo que Deus continua falando no meu coração. E diante disso eu fui ver algumas questões sobre o avivamento na história. E me chamou a atenção, não sei se vocês já viram, o avivamento no país de Gales. Alguém já leu esse livro? Levanta a mão de novo. Amém. Então depois, quando sair daqui na manhã, vocês compram na IBK Store, tá? É uma bênção e me impactou muito. E aí, quem não leu o livro, eu vou dar um spoiler. Será que pode? Pode, né? Depois você lê na íntegra. O avivamento aconteceu através de um jovem de 26 anos, que orava de forma contínua para ser cheio do Espírito Santo. E reuniu outros jovens para passar as experiências que ele tinha com o Espírito Santo. E aí, quando eu estava lendo essa história, eu fui impactado. Senhor, eu já não tenho 26 anos, mas eu quero avivamento no meio da juventude. Eu quero poder compartilhar com os meus irmãos aquilo que o Senhor tem feito.
aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor tem poder para fazer. E aí, o resultado dessas reuniões de jovens foram mais de 100 mil pessoas sendo restauradas e mudando de vida, bares fechando, e reverberou o avivamento para a Rua Azusa, para a Coreia, a partir de um jovem que se dispôs a orar. E a oração dele é: Senhor, me enche de Ti, me enche do Teu Santo Espírito. O que uma oração pode causar impacto no reino natural e no reino espiritual. E eu queria convidar você para, nesse breve momento, a gente estar refletindo sobre o que você tem orado diante do Senhor. A gente falou sobre propósito, e a gente precisa descobrir em Deus qual é o nosso propósito. E a gente precisa reverberar esse amor que tão de perto, né, tem nos acolhido, tem nos alcançado. E continuei nessas pesquisas e aí descobri Charles Wesley. Não sabia, eu conheço falar sobre John Wesley, mas Charles Wesley eu não tinha conhecido, né, Charles? E aí eu lembrei muito da equipe de louvor. Ele ajudava o irmão durante as pregações. Antes do irmão entrar nas pregações, ele começava a cantar para as multidões. E aí, meu amigo, o mover de Deus já começava ali, naquelas adorações, naqueles louvores. E ele compôs nada mais, nada menos do que mais de 600 hinos. E quando ele cantava, o Espírito era derramado sobre aquela multidão que ia lá para ver e ouvir as maravilhas do Senhor. E aí eu já quero declarar palavras de bênção sobre a vida de vocês que fazem parte desse ministério. Que vocês possam estar cheios do Espírito Santo. Que assim como Charles Wesley, ele compôs 600 hinos que venham de forma deliberada, hinos, canções diante do Senhor, para a vida de cada um de vocês. Que vocês continuem se colocando à disposição do Senhor, sabendo que o Senhor é o único digno de ser exaltado, glorificado. Que o seu objetivo, quando for compor, quando for tocar, quando for entoar hinos ao Senhor, seja para que a graça e a misericórdia do Senhor possam ser reverberadas na nossa geração. E eu quero declarar para você que toca ou que canta, às vezes em casa pega o violão que tem ou nem sabe tocar, nem sabe ser afinado, e canta, que você continue entoando louvores ao Senhor, porque o Senhor, Ele tem escutado o meu e o seu louvor, e Ele se agrada disso. Não importa se você é afinado, se você sabe as notas, que na presença do Senhor faz a diferença quando a gente abre a nossa boca e declara as maravilhas dEle. E aí, eu pergunto para você, quem quer ser, não precisa levantar a mão, quem quer ser cheio do Espírito Santo, que você possa responder no seu coração, porque o meu desejo é: Senhor, continua nos enchendo, continua falando aos nossos corações, que essa juventude, assim como aquela juventude do país de Gales, possa reverberar nessa geração, que esse mover que o Senhor tem feito no nosso meio, nesse complexo que está para finalizar a construção, que não seja só uma movimentação de um templo que será construído, mas que seja uma movimentação de uma nação que busca ser cheio do Espírito Santo de Deus. E aí, é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, é o Espírito Santo que opera em nós o novo nascimento, é Ele quem nos dá discernimento para entendermos as Escrituras, é Ele que nos consola e intercede por nós, quando nós não conseguimos nem falar ou raciocinar. Ele geme por nós com gemidos inexprimíveis, e Ele traduz para o Senhor essas orações. Ele habita em nós, Ele é o Emmanuel. E aí eu queria que vocês abrissem em Efésios capítulo 5, verso 17 a 21. E a gente vai meditar um pouco nesses textos. E aí, o pastor Lucas tinha comentado que Micael, junto com os vocais, tem falado sobre esse assunto, sobre os dons do Espírito. E Deus também tem me movido, que algumas pessoas que eu consegui atender essa semana passada, a minha oração era: Senhor, em nome de Jesus,
que os dons do Teu Espírito Santo possa ser derramado de forma abundante. Dá discernimento aos Teus servos, dá sabedoria. Deus, dá o dom de cura, que quando Ele orar as pessoas sejam curadas. Que isso possa ser uma realidade constante na minha e na sua vida. E eu vou ler com vocês o que está escrito lá em Efésios. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, a palavra de Paulo aos Efésios era: não vos embriague com o vinho, porque há contenda nele, mas encha do Espírito Santo. Aí, quando você olha, não é um convite, é uma ordem: se encha do Espírito. E aí no verso 18 existe duas ordens: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E aí eu quero comparar um vinho. Eu tentei ligar para a Elisa não quis me atender hoje, para falar sobre farmacologia. Depois eu falo, depois você corrige se está certo ou se está errado, tá? A nossa farmacêutica aqui, bênção de Deus. E aí eu quero comparar o vinho com tudo que nos distrai, que tira o nosso foco de Deus. E aí quando uma pessoa está bêbada, alcoolizada, dizemos que ela está sob a influência do álcool. A personalidade da pessoa muda quando ela está bêbada. Ela se desinibe, não se importa com os outros, com o que os outros pensam, Ela se entrega aos efeitos da bebida. Quando nos embriagamos com o pecado, com a satisfação da carne, acontece o mesmo. A nossa personalidade muda. Deixamos de nos preocupar com os outros, perdemos o controle da nossa consciência e nos tornamos escravos da carne. E aí, quando a gente compara com o pecado, eu não sei quem bebeu já aqui e perde o controle. Às vezes tem gente que bebe, que toma um porre e no outro dia não sabe nem o que aconteceu, esquece até o próprio nome, E aí a comparação do pecado é da mesma forma. Quando a gente começa a pecar, a gente muda, a gente deixa de se importar com aquelas pessoas que nós amamos. Às vezes a gente começa, quando está casado, começa a mentir para o nosso cônjuge. A gente não se importa com as emoções, a gente não importa com a consequência da traição. A gente simplesmente vai levando o pecado. E um abismo ele vai chamando o outro. Da mesma forma, quando a gente inicia o uso de drogas ou de pornografia, é só um abismo chamando o outro. E a gente começa a deixar de se importar com os outros, com as coisas ao nosso redor. A gente fica tão envolvido, tão escravo daquilo, que a gente se perde. Na embriaguez, o homem perde o controle de si mesmo. E aí Martin Lloyd Jones, o médico, ele fala o seguinte, que o vinho e o álcool, farmacologicamente falando, não são estimulantes, mas depressivos. É isso? Então o álcool é um depressivo. O pecado, ele satisfaz a gente momentaneamente. O pecado é bom, irmão, mas a consequência dele é a morte. E aí a gente escuta tantos testemunhos, e mesmo assim, a gente vacila às vezes e a gente termina caindo e quebrando a cara com os nossos próprios erros, enquanto nós deveríamos ver os erros dos outros e tentar não fazê-los. Mas o álcool é um ladrão de cérebro. A embriaguez, ele deprime o cérebro e tira do homem o autocontrole, a sabedoria, o entendimento, o julgamento, o equilíbrio e o poder de avaliar as coisas. Mas glória a Deus que o Senhor falou: eu vou preparar um lugar, mas vocês não vão estar só. Eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, que é o Emmanuel, o Deus conosco. Ele vai encher de forma sobrenatural a sua vida e você vai transbordar. E aí, com esse transbordar, meu amigo, se você quer ser cheio, se prepare, porque você vai ver obras maravilhosas do agir de Deus na sua vida.
E aí, quando somos cheios, quando nos enchemos do Espírito, ficamos sobre a influência e o poder do Espírito Santo. Quando o homem se enche do Espírito, ele ganha o controle de si mesmo, diferente do pecado, diferente da embriaguez. Enquanto na embriaguez a gente perde o controle, com o Espírito a gente assume o controle, porque a gente já não se torna mais escravo do pecado, porque existe um Deus que quebrou todo o jugo do pecado e diz: vocês agora são livres, vocês não precisam ficar com medo, vocês são livres, porque um dia alguém já pagou o preço por você na cruz do Calvário. Diferente do álcool, o Espírito Santo é o estimulante antidepressivo. Ele estimula a mente, o coração e a vontade. Eu acho que rola um bate-papo depois de novo com a Elísia e com a Joyce. A Joyce está aí? Não. Nossa psicóloga. Tá não, né? Mas a Ari está aí, não está, Ariana? Também não. Tem alguma psicóloga aqui? Tem a Cláudia, né? A Dani, cadê? Kalina, nossa digital influencer. Então rola um bate-papo aí entre as psicólogas e as farmacêuticas para falar sobre os efeitos do Espírito Santo na nossa vida. E aí em Gálatas, capítulo 5, verso 22, abram aí, grife. Porque ele é um antidepressivo, ele é um estimulante. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós desenvolvemos na nossa vida o fruto do Espírito. E aí Gálatas fala sobre o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Dá um glória aí quem achou. Amém. Quando nos enchemos do Espírito, nos tornamos... Não, pulei aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria, você pode falar, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Enquanto nós estamos no pecado, nós perdemos o controle, nós perdemos a calma. Enquanto nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos amor, que lança fora o medo, nós temos a alegria, nós temos a paz, que excede todo e qualquer entendimento, nós temos a bondade, a mansidão, a temperança. E aí eu queria abrir um parêntese, próximo mês, no dia 23, Manso e Humilde, vai estar nas plataformas digitais. Vocês sigam o Rafael Graciano e comecem a perguntar, né? Faltam 24 dias, faltam 23 dias, porque vai sair Manso e Humilde. E aí, quando nós nos enchemos do Espírito, nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. E aí ele continua falando, no Efésios 18, 19, falando entre si com salmos. Como é que eu posso me encher do Espírito Santo? Primeiro, não me embriagar com o pecado, não dar vazão ao pecado. Irmão, se segure em nome de Jesus. Se segure, porque você tem o domínio próprio que o Senhor tem lhe dado. Se você não consegue segurar, bota a mão na cabeça, se ajoelhe e diz: Senhor, eu preciso me reconciliar contigo. Que o teu Espírito Santo volte a habitar em mim, porque o Senhor dá o domínio próprio. E aí, como é que eu posso me encher do Espírito Santo? Eu preciso falar com os irmãos, com hinos. E aí esse versículo fala de comunhão cristã. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, se aproxime de pessoas que têm o mesmo objetivo que o seu, que tenham o mesmo vocabulário que o seu. Cuidado com as suas conversas entre os irmãos. Falem o que edifica, o que exorta. É isso que Paulo está falando. Quer ser cheio do Espírito Santo? Se junte com pessoas que têm o mesmo objetivo que vocês. Às vezes você chega aqui na igreja, vem, escuta a palavra, vai embora, e aí faz o que o salmista declara, Salmo 1, que vocês não se assentem na roda dos escarnecedores, antes tenham o seu prazer na lei do Senhor. Como é que eu posso ter prazer na lei do Senhor se eu ando em roda de escarnecedores? Qual vai ser a conversa que vai ter? Então procura pessoas que têm o mesmo objetivo que o seu. Procura pessoas que falem de Deus, que falem de Jesus, que tenham um linguajar correto, adequado a esse Deus maravilhoso. Então, primeiro passo aí que eu quero deixar: procura crente, irmão. Crente às vezes dá trabalho, mas ele tem o mesmo objetivo, ele quer se consertar, não é? Eu não sou perfeito, né? Eu casei com uma mulher linda, mas que também não é perfeita. Às vezes dá tilt, mas a gente está no mesmo objetivo de encontrar Jesus. Aí a gente para, respira, fala: vamos orar, que é orando que o negócio anda.
Amém? Então, o crente cheio do Espírito Santo, ele edifica o seu irmão, sendo uma bênção. Como é bom a gente estar rodeado de pessoas que quando a gente cai, ou quando a gente vacila, ele fala, ó, faz assim não. A gente não sabe que a palavra, ela fala que a gente tem que ser puro, para poder entrar no reino dos céus. Como é bom a gente estar cercado de pessoas que possam nos exortar. Cuidado, para que você, ao invés de levar o seu irmão a ser cheio do Espírito Santo, que você não tire a santidade dele. Outro ponto que ele fala, lá no 19, é cantando e louvando de coração ao Senhor. E aí, quando nos disponibilizamos a exaltar a Deus, o céu se move. E aí eu lembro de Paulo e Silas na prisão. Ô irmão, depois vocês assistem a peça de novo, a Bíblia fala, né? Minha Bíblia fala. Aquelas crianças cantando na prisão. Ele foi açoitado, eles foram humilhados, foram cuspidos, tiveram suas vestes rasgadas. E mesmo assim, eles decidiram abrir a boca e adorar ao Senhor. E aí, esse reverberar do Santo Espírito, o que aconteceu? A cadeia se quebrou, meu irmão, foi um terremoto. Já pensou quando você abrir a sua boca, onde você está, e começar a entoar hinos de louvores com fé ao Senhor? O que vai acontecer? E aí, eu queria dar um testemunho. A gente viajou, quando foi que a gente viajou? Para Porto de Galinhas, meu amor, Porto de Galinhas. Em abril, 1 ano pagando a prestação para poder viajar com os 3 meninos, 5, profetizando. Senhor, não, só são 3 mesmo. Não. E aí, a gente foi para Porto. No hotel lá tinha um pessoal de recreação. E eu acho que era o último dia, era o penúltimo dia, não lembro. Tinha a recreação. E o dia lá inteiro de recreação. E no final da tarde avisaram, hoje à noite vai ter karaokê. Aí a Kíria virou para mim e falou, papai, a gente vai, o senhor que vai cantar. Eu disse, ô filha, ela, papai, o senhor que vai cantar. Eu disse, rapaz, vai ter gente bebendo lá. Não, papai, o senhor vai. Aí foi todo mundo. Foi Sheila, foi minha mãe, meu pai, minha irmã, meus sobrinhos, estava todo mundo lá. E aí, nesse negócio de cantar, quem vai cantar, não apareceu ninguém para cantar. E a Kíria, vai papai, é tu. E aí eu peguei, escolhi lá um hino do karaokê, comecei a cantar. Daqui a pouco, quando terminei de cantar, aí uma pessoa que estava sentada falou, canta aquele hino também. Eu disse, oxe, não, é para cada um cantar o seu, né? Meu irmão, nessa brincadeirinha, cantou eu, cantou minha irmã, cantou Caleb, cantou Kalel, cantou todo mundo e não deu espaço para ninguém mais cantar. E aí as 5 mesas que estavam ocupadas, começou a encher lá a borda da piscina, que tinha uma galera. E daqui a pouco estava o povo cantando também. Olha como a palavra de Deus, ela faz a diferença. A recreadora, ela estava chorando. Minha irmã cantando uma música, a recreadora chorando. Ela estava ali para animar o povo e começou a chorar. Oh, meu Deus! E cada um que pediu uma música. Olha só, quando você se dispõe a abrir a boca para falar das maravilhas do Senhor, o Senhor faz a obra. Era por mim, era pela minha irmã? Não, meu irmão. Não, era a palavra do Senhor que estava sendo ministrada em meio aos louvores. E as pessoas estavam sendo tocadas. E aí o pastor Pedro falando que comentaram, né, que nessas subidas e descidas de elevador eu cantava mesmo. E aí quando eu abri a porta, uma pessoa estava escutando, né, e se assustou. E era eu cantando. E depois ele foi lá falar com a família, disse, rapaz, aquele menino estava cantando no elevador. É para abrir a boca mesmo, irmão. Porque quando o Espírito de Deus age na minha e na sua vida, a gente não pode ficar calado. Então o que é que você sabe? Sabe cantar desafinado? Canta, irmão. Canta. Eu tenho Amém, João. O João chega, vibrou ali. Eu tenho testemunho da minha esposa, coisa mais linda do mundo, né? Entrou no coral, no contralto, e era uma peleja por causa do... Meu irmão, quando eu estava fazendo a Kíria de dormir, a Kíria novinha, e eu lá, coração, entre o bem e o mal, que distância haverá? Coração, um amigo, um bandido, talvez, quem te conhecerá? E assim foi, a Kíria chorando e não parava de chorar, eu disse, Sheila, vem cá, me socorre. Sheila botou uma música lá e começou a cantar, irmão,
como aquela música fez efeito, não só no coração da Kíria que ela adormeceu, mas ali no ambiente. O ambiente mudou. O Senhor não está preocupado se você é bonito, que você é bonito, meu irmão. Mesmo que não diga que você não é, mas você é bonito, que você é obra perfeita do Senhor, você é criação. O Senhor não está preocupado o que as pessoas acham de você, ou se a pessoa está preocupada com sua afinação vocal, ou se você sabe alguma nota. Não, o Senhor quer que você abra a sua boca. E quando você abre a sua boca, Ele quer lhe encher. Aleluia. Outro ponto é quando nós damos graças constantemente a Deus. Lá em Efésios 17:20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ô irmão, às vezes como é difícil dar graças a Deus. Como é difícil dar graças a Deus. E aí, o salmista fala no Salmo 103, bendiga, ó Senhor, a minha alma, não se esqueça de nenhum dos teus benefícios. Em Lamentações 3:21-23 fala, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. E aí eu lembro do que Geu pregou, agora logo no início. O Senhor tem coisa nova para você todo dia. Todo dia. Todo dia. Tá difícil, irmão. Tá complicado. Senhor, traz à memória aquilo que me traz esperança. Porque é um Deus, Tu és um Deus bondoso e o Senhor sabe amar. Que em meio a esse turbilhão de coisas que está acontecendo, Senhor, traz alegria no meu coração, porque eu bendigo ao Senhor. A minha alma te bendiz o Teu santo nome. Que você não empreste a sua boca para murmuração. Que você não empreste a sua boca para reclamar, porque o Senhor tem sido bom. A palavra dele fala que a misericórdia ela tem sido renovada a cada manhã. Meu irmão, você tem noção que é toda manhã? Toda manhã você poder, ó, e poder se levantar. Eu sei que existem pessoas aqui que passaram por situações complicadas no meio familiar, meio enfermidade, e vê o quanto é difícil ver aquela pessoa que nós amamos em uma cama, ou está utilizando a prisão de aparelhos para poder sobreviver. Mas você está aqui, e a misericórdia foi renovada na sua vida. E mesmo aqueles que estão enfermos nesse momento, é para agradecer ao Senhor, não pela enfermidade, mas que o Senhor está provendo todas as coisas. Que possamos ter corações gratos diante do Senhor. Que possamos estar de boca aberta, sempre propagando o Evangelho, para que a presença do Senhor possa reverberar e que possamos ser cheios. E aí, eu queria já concluir dizendo que ser cheio do Espírito é um imperativo, como a gente falou. A ordem de ser cheio do Espírito é válida para todos os cristãos, em qualquer época e lugar. Uma das orações do grande avivamento no país de Gale foi: enche-me, Espírito, mais cheio quero estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Em meio àquela juventude que eu profetizo, que essa juventude também vai reverberar o avivamento do Senhor. Eles cantavam: enche-me, Espírito, mais cheio eu quero estar. Eu, menor dos teus vasos, posso transbordar. Que realmente seja um desejo do seu coração ser cheio do Espírito. Que possamos ser uma juventude reconhecida por sermos cheios desse Espírito. Meu irmão, não se contente com pouco, com o que estão lhe oferecendo hoje, com o que as facilidades lhe traz, mas que você possa se preencher com o que o Senhor tem para você, porque a medida é sacudida, é recalcada e ela é transbordante. O Senhor sacode, o Senhor achata para poder caber mais, e se não couber, meu irmão, transborda. Que você possa ser cheio do Espírito Santo, que você transborde, que a glória do Senhor possa ser infinita sobre a sua vida, que você floresça, que você dê fruto, que você impacte sua geração, que você transforme a realidade da sua casa, que você transforme a realidade do seu trabalho, que você transforme a realidade do seu bairro, da sua nação, da nossa nação, que você possa se encher da presença do Senhor.
E aí, durante os próximos meses, durante o próximo mês, a gente vai falar um pouco sobre o dom do Espírito, os dons do Espírito. Para que você possa orar: Senhor, eu quero ter o dom de cura, eu quero ter o dom de profecia, o dom de discernimento, o dom de sabedoria, que você possa buscar isso do Senhor, porque é isso que o Senhor tem para você. O Senhor não tem coisa pouca, o Senhor tem coisa grande. Ele fala: clama a mim e responder-te, e anunciar-te coisas grandes e ocultas. Então o passo é clamar, o passo é abrir a boca. Por quê? Porque Ele é o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Ele fala: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque primeiro a Deus, meu irmão, e Ele vai trazer satisfação para o seu coração. Você tem problema com a sua sexualidade, você não consegue se manter firme diante do Senhor, o Senhor vai lhe saciar, mas para isso você precisa buscá-lo. Você não consegue se livrar da pornografia, o Senhor, Ele tem libertação para você. Ele vai desenvolver o fruto do Espírito. Você não consegue ser fiel no seu namoro, não consegue ser fiel no seu casamento, busca o Senhor, que Ele vai trazer libertação para a sua vida.